verso 36. Perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus: Para onde eu vou, não me pode seguir agora, mais tarde, porém, me seguirás. Replicou Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Respondeu Jesus: Darás a vida por mim? Em verdade te digo que jamais cantará o galo antes que me negues 3 vezes. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesses conhecido, conhecereis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido? Quem me vê, a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. E se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Jesus, não Iscariote: de onde procede, Senhor, estar para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu-lhe Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras, e a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito.
Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouviste o que eu vos disse? Vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-íeis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos agora, antes que aconteça, para que quando acontecer vós creiais. Já não falarei muito convosco, porém aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Contudo, assim procedo, para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos e vamos daqui. Mais uma vez, Senhor, te pedimos, em nome de Jesus, que o Senhor nos auxilie por teu Santo Espírito, anunciar, Senhor, o teu Evangelho e também ouvir o teu Evangelho, Senhor. Esta obra maravilhosa, grandiosa, prometida, anunciada, Senhor, nesta Escritura que acabamos de ler. O teu Santo Espírito realize em nossas vidas, para a glória e louvor do teu santo nome. Amém. Louvado seja o Senhor. Irmãos, esse capítulo 14 está dentro de um contexto maior, né? Foi quando o Senhor Jesus, já muito próximo do Calvário, reúne os seus apóstolos e eles vão então realizar a última ceia e ali o Senhor Jesus dá, né, as últimas orientações, fala as últimas grandes verdades, né? As últimas grandes maravilhas da parte de Deus para os seus apóstolos. Né? E ele também anuncia nesse momento, né, o seu retorno para o Pai, né? A sua iminente volta, né, para Deus. E isso trouxe um grande impacto, né, na vida dos apóstolos, porque ficou claro para eles que eles iriam ficar sozinhos, né? Na verdade, o Senhor vai dizer que não, mas a princípio foi isso que subiu, né? Que chegou no coração deles, né? E então, digamos assim, que é um momento dramático, né? Onde o Senhor está mostrando o caminho, né, que eles devem seguir e a maneira como eles devem seguir nesse caminho. Ou seja, o próprio Deus, né, estava providenciando todas as coisas para fazer deles vencedores, né, homens que conheceriam de fato Deus, né, e viveriam para a glória do Senhor. Mas os discípulos estavam apavorados, né, com essa situação, né? E nós temos aqui grandes ensinamentos, né, para nós, nos nossos dias, na nossa jornada. E é nisso que nós vamos focar hoje, né, que nós vamos meditar hoje. A partir aí do verso 36, né, onde começamos a leitura, eu queria começar a chamar a atenção dos irmãos para o apóstolo Pedro aqui, né? Pedro está sempre na frente, né? Sempre o primeiro que se manifesta, né? E o que nós percebemos aqui na vida de Pedro, e certamente essa era a condição dos demais apóstolos, né? É que já havia algo muito especial da parte de Deus na vida de Paulo. Já havia um começo, digamos assim, né, na vida do apóstolo Pedro.
exceto na vida de Judas, né, que o próprio Senhor vai dizer aqui nesse momento, né, que Judas era alguém que estava fora, né, era o traidor, né, era aquele que queria negar o Senhor. Mas os demais não, né? Judas era aquele que não estava limpo, como o Senhor disse um pouquinho antes. Mas os demais sim, né? Só que notamos que isso não era suficiente para a jornada que os apóstolos iam ter que concluir, né? Era um começo, mas não era tudo. Observe, irmãos, que quando o Senhor falou que ia retornar para o Pai, Pedro não estava entendendo direito isso. A princípio ele achou apenas que o Senhor ia para algum outro lugar. E o Senhor falou para ele que ele não podia segui-lo naquele momento. Qual foi a resposta de Pedro? Por ti darei a própria vida. Não foi? Veja que já havia no coração de Pedro, assim, um compromisso, né? Pedro já achava que estava pronto, né? Que ele já tinha assim, aprendido com o Senhor tudo que era necessário para ir até o fim, né? E seja qual fosse o fim, né? Disse que estava pronto até para morrer. Né? Mas o Senhor respondeu para ele: você não está pronto, Pedro. Né? Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Né? Pedro ficou inconformado com isso, mas esta era a realidade. Era a realidade. Né? Pedro não estava pronto. Ele não tinha tudo. Ele ainda não era um varão maduro, né? Não era um homem que realmente conhecia o Senhor. Né? Mas, por outro lado, ele era alguém que já estava no desfrute de alguma medida do Senhor. Né? Tanto é que ele diz: eu estou pronto para morrer. Mas não é fácil achar hoje alguém que diga o que Pedro disse aqui, né? Eu estou pronto para morrer. Você já cruzou com algum aí na rua, na sua comunhão, alguém que algum dia disse: olha, se for preciso morrer pelo Senhor, eu estou pronto para morrer. Mas Pedro disse, e eu creio, né, que ele estava dizendo com sinceridade, não estava blefando, né? Não era apenas uma retórica, ele acreditava nisso: estou pronto para morrer, estou pronto. Mas mal sabia Pedro que a jornada era longa, né? E que ele precisava de muitas outras coisas que o Senhor iria fazer na vida dele ainda. Nós temos outras situações onde Pedro, falando, com certeza em nome do grupo, né? Ele expressa isso. Por exemplo, no capítulo 6 aí de João, volta um pouquinho. A partir do verso 66, o Senhor Jesus faz aquele discurso, né, onde basicamente ele diz que ele era o pão da vida, o pão que veio do céu, e que todo aquele que dele comesse teria vida. Mas quem não comesse da sua carne, não bebesse o seu sangue, não teria parte com ele. Né? E o discurso foi tão forte, né, foi tão contundente, que João registrou o seguinte, verso 66.
À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Ficaram escandalizados com a fala do Senhor Jesus. Então perguntou Jesus aos 12, porventura quereis também vós outros retirar-vos? Veja que a pergunta foi feita não apenas, para o apóstolo Pedro, mas para todos do grupo. E respondeu-lhe Pedro, Senhor, para quem iremos? Ele responde em nome de todos. Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que és o Santo de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Pedro responde, Ele afirma na presença do Senhor que, diferente da multidão que havia se afastado do Senhor Jesus, por causa da sua fala, eles iriam permanecer. Ele diz, nós não temos lugar nenhum para ir. O Senhor é o único que tem as palavras da vida eterna. E nós vamos ficar aqui com o Senhor. Mas que grande testemunho, que belo testemunho, Que firmeza, Que certeza havia no coração de Pedro quando ele falava isso. E mais uma vez, ele não estava blefando aqui. Ele estava realmente dizendo o que estava acontecendo com ele. O que ele estava experimentando, o que ele estava desfrutando. Ele já tinha consciência de que ele estava diante do Salvador, do Filho de Deus. E que, portanto, era alguém privilegiado, alguém que estava numa bênção que é maravilhosa, da parte de Deus. Uma outra situação em Mateus 16, queria que você voltasse lá, Mateus 16, o Senhor Jesus está perguntando para os seus discípulos o que o povo estava dizendo a respeito dele. O que os homens estavam dizendo quem ele era, Mateus 16, 13. Indo Jesus para os lados da Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, e alguns dos profetas. Isso era o que o povo estava dizendo. Aí então o Senhor Jesus pergunta de novo, mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro e disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então o Senhor lhe afirmou, bem-aventurado é Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, ou que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Olha que confissão fez o apóstolo Pedro. Enquanto os outros estavam dizendo coisas erradas, a respeito de Cristo, não tinham nenhum discernimento, nenhuma revelação do Filho de Deus, Pedro confessa o Senhor Jesus com precisão. Lógico, como disse o Senhor Jesus,
Foi o Pai que deu esse entendimento para ele. Mas Pedro foi o privilegiado, né? O abençoado de receber essa visitação do Senhor. Então veja, irmãos, o que estava acontecendo no coração de Pedro, na vida de Pedro. Ele já havia andado, né, um bom trecho. Ele já havia experimentado algumas coisas preciosas da parte de Deus. Ele já havia visto que o Senhor é o pão vivo que veio do céu. Ele já havia compreendido que Jesus é o Filho de Deus. Ele já havia afirmado: eu estou pronto para morrer, se for necessário, por Cristo Jesus. Volta lá para o capítulo 13 de João. Bem no começo, né, dessa maravilhosa reunião, a primeira coisa que o Senhor faz ali é lavar os pés dos discípulos, né? Os irmãos conhecem o texto. O Senhor tirou as suas vestes, se vestiu com roupa de escravo, pegou uma bacia e começou a lavar os pés dos apóstolos. E quando ele foi lavar os pés de Pedro, Pedro não queria aceitar, né? Queria aceitar. Versículo 6, do capítulo 13. E aproximando-se, pois, de Simão Pedro, este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? E respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Veja a reação do apóstolo Pedro. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Quando o Senhor falou que se ele, né, não lavasse os pés de Pedro, ele não teria parte com ele, ele diz: não. Então pode lavar os pés, lava as mãos, lava a cabeça, pode dar banho em mim. Por que Pedro falou isso, irmãos? Porque ele queria o Senhor. Ele queria ter certeza que ele não perderia o Senhor. Se a questão é lavar o pé, pode me lavar inteiro, que eu quero o Senhor. E nós temos outros episódios, né, outras situações onde nós podemos ver isso na vida dos apóstolos. Mas veja que coisa, irmãos. Apesar disso, quando a cruz chegou, quando o Senhor Jesus foi preso, foi, entre aspas, né, julgado e condenado à morte, quando os cravos foram preparados e quando a hora do Senhor ser levado, né, para o matadouro chegou, o apóstolo Pedro e todos os outros fugiram. Não foi isso que aconteceu? Em Lucas capítulo 22, nós temos o registro disso. Quero ler com você Lucas 22, 54.
Lucas 22, 54. Então, prendendo Jesus, né, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. Está lá Pedro, né? De longe, mas Pedro estava lá. E quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entre mentes, uma criada, vendo assentado perto do fogo, fitando-o, disse: Este, porém, estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: Mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo outro, disse: Também és tu dos tais. Pedro, porém, protestava: Homem, não sou. E tendo passado cerca de uma hora, a outra afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: Homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se, o Senhor fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: Hoje 3 vezes me negarás antes que cante o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Veja, irmãos, que apesar desses progressos que nós podemos notar na vida de Pedro e dos demais apóstolos, Pedro ainda era um homem que estava centrado nele mesmo. Ele ainda não tinha nenhuma experiência com a cruz do Senhor Jesus. E quando o cenário, né, o contexto onde ele estava colocado, ganhou essa realidade, ou seja, como apóstolo de Jesus, como discípulo de Jesus, ele podia também ser preso e condenado junto com Jesus. Imediatamente ele negou que era discípulo de Jesus, que era apóstolo de Jesus. E ele fez isso para preservar a sua própria vida. Irmãos, nesse nível de discipulado, de caminhada com o Senhor, o nosso testemunho praticamente é zero. E nós vamos desonrar o Senhor com a nossa vida. E aqui nós não vamos conhecer de fato o nosso Deus. Então jamais podemos ficar satisfeitos, né, e achar que está tudo certo, porque sabemos algumas coisas sobre Cristo. Ou porque temos no nosso coração algumas verdades, né, a respeito do Filho de Deus. Não podemos achar que essa vida centrada em nós é tudo que Deus tem para nós aqui neste mundo como servos do Senhor. Porque não é. Porque se for só isso, né, o risco que nós corremos é imenso. O nosso naufrágio é praticamente certo. Pedro, ele naufragou aqui. O que você tem aqui depois disso? Um Pedro chorando amargamente
a sua derrota, o seu fracasso. No capítulo 16 de Mateus, tem uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês aqui. Mateus 16. Verso 21. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Esta era a jornada do Filho de Deus, o caminho do Filho de Deus. Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda-te, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então, apesar do apóstolo Pedro ter dado os primeiros passos como discípulo do Senhor, olha como era o seu coração. Quando o Senhor Jesus disse para ele: eu estou indo para Jerusalém para morrer numa cruz, ele disse: de jeito nenhum, tenha compaixão de ti, Senhor. Por que Pedro falou isso? Porque Pedro tinha compaixão dele mesmo, porque quando ele viu a cruz, que podia ser a cruz dele, imediatamente ele teve compaixão dele. Ele falou: não conheço esse homem, eu nunca vi ele. Só que o Senhor Jesus fala que enquanto o homem está centrado nele mesmo, ele não pode conhecer as coisas de Deus. E o pior, né? O Senhor Jesus disse para Pedro que nesse nível, nesse estágio, o homem só compreende as coisas de Satanás. Porque Pedro estava falando como sendo a boca do diabo. Marcos capítulo 10, um pouquinho para frente. Marcos 10, 35. Então se aproximaram dele, o Senhor Jesus, né? Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: mestre, queremos que nos conceda o que te vamos pedir. E ele lhes perguntou: que quereis que vos faça? Responderam: permita-nos que na tua glória nos assentemos uma à tua direita e outra à tua esquerda. Mas Jesus lhe disse: não sabeis o que pedis. Aqui não é Pedro, né? Mas esse era o coração de todos. Aqui quem fala é João, né? Os filhos de Zebedeu. Mas nós sabemos que esse mesmo desejo estava no coração de todos, porque eles estavam brigando entre eles, disputando entre eles para saber quem seria de fato, né? Teria de fato o privilégio de sentar ao lado direito e ao lado esquerdo do Senhor Jesus. Em outras palavras, os apóstolos que estão pedindo para o Senhor glória para eles. Eles queriam ser grandes. E o Senhor falou para eles: vocês não sabem o que estão pedindo. Podeis vós beber o cálice que
eu vou receber o batismo com que eu sou batizado? Disseram-lhe, podemos. Tornou-lhe Jesus, bebereis o cálice que eu bebo e recebereis o batismo com que sou batizado. Veja como eles estavam centrados neles, né? Eles estavam junto com o Filho de Deus, tinham aquela medida de experiência com o Senhor, né? Mas ainda eram homens que estavam trabalhando para si, buscando a sua glória. Estavam muito distantes do Senhor, daquilo que realmente o Senhor é e daquilo que o Senhor veio realizar nesse mundo. Se formos só até aqui, irmãos, a nossa vida nunca será diferente. Nunca. Se o cristão tiver essa realidade no seu coração, ele não muda 1 milímetro. Ele é sempre o mesmo. Quando passa 10 anos congregando, 20 anos, 30 anos, 40 anos, ele é o mesmo. Não há progresso verdadeiro na sua vida. Porque ele é o centro das coisas, né? Ele é a razão de tudo. Veja que os apóstolos viram a oportunidade, né, com a vinda do Filho de Deus. Agora o Senhor pode fazer de nós grandes também. Talvez essa seja, com certeza, a explicação porque que às vezes não podemos conferir, né, progresso de santificação na vida de tantos. Crescimento do testemunho, às vezes, né, de uma assembleia inteira, porque se todos estiverem nesse nível, não haverá progresso, não haverá crescimento genuíno, verdadeiro. Mas veja que a situação ela prossegue aí, né? O Senhor volta lá para João 14 agora. O Senhor então diz para os apóstolos, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vai, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vós me tivesses conhecido, conhecereis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Felipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Veja que eles estavam com medo, não é? Verso 1, não se turbe o vosso coração. Verso 27, deixo-vos a paz, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Eles estavam com medo, estavam atemorizados. E o Senhor disse, eu vou para o Pai. Então Tomé, aliás, Felipe,
tem uma ideia genial, né, para resolver isso. Ele disse: mostra-nos o Pai. E isso nos basta. Já que o Senhor vai nos deixar, e nós vamos ter que prosseguir sozinhos, se nós conseguimos ver o Pai, se o Senhor mostrar para nós o Pai, aí nós vamos. Aí nós vamos. Eles queriam ter uma experiência mística, né? Com Deus, em substituição à presença física, né, do Senhor Jesus. Só que isso também estava muito longe do que o Senhor, na verdade, está ensinando eles, né? Não seria por esse caminho, ou através dessa experiência, que eles ganhariam poder e vida para irem até o fim, né? Para honrarem o Senhor nesse mundo e para viverem para a glória do Senhor aqui nessa terra. Não. Não seria assim. Paulo, quando ele escreve aos Romanos, né? Eu queria que você abrisse lá, Romanos capítulo 1. Os irmãos aí que fazem uns 2 anos que estão estudando Romano aí, tem de cor aqui esse texto, né? Capítulo 1. Verso 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, né? Então, Paulo, aqui no começo da sua carta aos Romanos, né, ele faz essa afirmação profunda, né, a respeito do Evangelho de Jesus Cristo, a respeito da manifestação do Filho de Deus, da bênção que é, né, o fato do Senhor ter vindo para nos salvar. Mas ele diz que tudo isso é para ser obedecido ou acolhido em nossos corações por fé. Por fé. E por nenhum outro meio. Mas os apóstolos, quando se viram diante da situação de que o Senhor Jesus iria retornar para o Pai, ele diz: mostra-nos o Pai, então. Nós queremos ver o Pai, e isso basta. Lógico que eles não foram atendidos. O versículo 17 de João 14, vamos avançar aqui. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Então o Senhor Jesus, na medida que ele progride ali na sua fala com os apóstolos, ele vai dizer que o mundo, né,
Eles não podem receber nada de Deus porque eles se baseiam naquilo que eles veem. Eles precisam ver. Eles só têm os olhos naturais. E, consequentemente, eles nunca têm nada do Senhor. Não é isso? Eles nunca têm nada do Senhor. Mas a respeito dos santos, a respeito da igreja, o Senhor Jesus disse algo completamente diferente. Ele disse: vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Então o Senhor Jesus estava dizendo para os apóstolos: vocês querem ver o Pai, mas esse não é o caminho de Deus. O caminho do Evangelho é um caminho que é baseado na fé. Deus vai se relacionar com o homem por meio de Cristo pela fé. Os filhos não precisarão ver, eles receberão pela fé. Mas como isso é atual, né? Como isso é atual. Uma boa parte dos cristãos hoje tem a sua experiência, digamos assim, cristã, baseada em algum tipo de experiência mística. Se ele não tiver alguma coisa nesse sentido, ele se considera sem ter no que realmente se apegar. Por isso que você vê pessoas contando alguma experiência que aconteceu com ela há 20 anos atrás. Não, o Senhor fez isso lá na minha vida. Porque é a única âncora que ela tem, né? É algum tipo de experiência mística que ela teve com o Senhor. Sabe aquela visão que eu tive lá há 50 anos atrás? Então aquilo é poderoso, aquilo até hoje me guia, aquilo lá. Vocês se lembram que os judeus, quando o Senhor estava pregado na cruz, uma das coisas terríveis, né, que eles falaram para o Senhor, uma delas foi: se o Senhor descer da cruz, nós cremos no Senhor. Irmãos, aquilo que a princípio parecia ser tão elevado, né? Felipe estava querendo ver o Pai, mas no fundo, era incredulidade. Era ignorância a respeito do Filho de Deus. O Senhor falou para ele: se vocês me conhecessem, vocês saberiam que eu estou no Pai, que o Pai está em mim e que nós estamos em vocês. Se vocês me conhecessem, vocês saberiam, né, que a jornada é segura, que a jornada é firme, né, que a jornada é certa, porque eu estou com vocês. Mas eles queriam ver o Pai. Querido, você quer ver um milagre para continuar? Tem que acontecer alguma coisa do outro mundo lá na sua casa para você crer que realmente o Senhor te alcançou? Você vai ver que várias vezes, quando Deus foi tratar com o homem na sua incredulidade, ele, na sua graça,
permitiu que o mensageiro fizesse sinais e prodígios para convencer minimamente o coração daquelas pessoas de que realmente o Senhor estava ali naquele negócio. Mas Paulo disse: o Evangelho de Jesus Cristo, ele é vivido pela fé na palavra de Deus. Os apóstolos, eles ainda não conheciam, por exemplo, aqui, João 14, versículo 10 e 11. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim, esse faz as suas obras. Crede-me que eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Essa comunhão que Cristo tinha com o Pai, o apóstolo Pedro e os demais apóstolos, eles não conheciam ela. Por isso eles estavam atemorizados. Até aqui, irmãos, não há plenitude de Deus no coração do homem. O Senhor poderia falar, e como falou, muitas coisas para os apóstolos aqui, mas nada disso era suficiente para remover o que estava dentro daqueles homens. Eles só seriam libertos daquelas coisas, ou seja, daqueles temores, daquelas fraquezas, quando eles mesmos viessem a experimentar esta comunhão que Jesus tinha com o Pai. Ou quando eles mesmos viessem a fazer parte desta realidade, aí sim, Jesus disse: vocês vão ter a minha paz. Irmão, nós podemos saber muitas coisas de Cristo. Nós podemos até ter muitas experiências místicas, digamos assim, com o Senhor. Deus ter feito milagres na nossa vida. Ter curado as nossas doenças. Ter agido de forma sobrenatural na nossa jornada. Mas ainda estarmos com o nosso coração estremecidos, enfraquecidos, sem nenhum poder para de fato continuarmos a nossa jornada diante do Senhor, honrando o Senhor e vivendo para a glória do Senhor, porque isto depende de algo muito maior, que é a nossa participação nesta comunhão do Deus Trino. Aqui está o descanso. Veja que, apesar do que estava por vir, Jesus, o Senhor, não está com medo. Não está desesperado. Ele está em paz. Ele vai dizer: a minha paz eu vos dou. Irmãos, um homem chega no que Deus realmente tem para a vida dele quando ele é capaz de parar diante da cruz e dizer: eu estou em paz. Então, a partir desse ponto, o Senhor Jesus vai falar de forma mais direta para aqueles amados ali, né?
Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Este é o Evangelho de Jesus. Este é o lugar que o Senhor quer conduzir cada um de nós. Vos receberei para mim mesmo. É no Senhor que nós temos o descanso. É aqui que o Senhor quer conduzir cada um de nós. É aqui que está a paz. Versículo 10 e 11, já lemos, mas vamos ler de novo. Não crês que eu estou no Pai? Melhor do que ver a face do Pai. É só para a gente entender o raciocínio, né? Porque o Deus invisível não pode ser visto como Felipe queria ver, né? Mas o que Jesus estava mostrando para eles que é algo infinitamente mais glorioso o que o Evangelho traz. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Isso é muito mais, infinitamente mais do que o desejo apenas de ver ou de ter alguma experiência mística com o Senhor. Jesus disse, eu estou no Pai e o Pai está em mim. E as palavras que vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e que o Pai está em mim. Irmãos, não há nada mais elevado, não há nada maior do que isto. Esta é a maior glória que Deus derramou sobre os filhos dos homens em Cristo Jesus. A sua habitação, a sua presença nos salvos. Nós fomos banidos da presença do Senhor por causa dos nossos pecados. Foi colocado entre nós uma barreira de separação. Mas como vimos lá em Efésios, o Senhor, na sua graça em Cristo, pelo Calvário, removeu isto. E o Senhor nos reconciliou consigo mesmo. E fez de nós sua morada, sua casa, seu santuário. Esta é a glória dos santos, esta é a riqueza suprema dos filhos de Deus. Na eternidade, o nosso desfrute será esse, o próprio Senhor. E é disso que teremos a vida eterna e todas as maravilhas que pertencem à vida eterna, porque teremos o Senhor. Porque esses homens estavam nessa situação, porque o medo, porque a fraqueza, porque o egoísmo, porque o Senhor Deus não era o centro de suas vidas. O grande fundamento do Evangelho é nada mais, nada menos do que Emanuel, Deus conosco. Os apóstolos ainda não eram capazes de ver que a ida do Senhor para o Pai abriria as portas para esta realidade. Agora Deus, o seu Espírito, por causa da redenção do Calvário, poderia vir e habitar a sua igreja. No versículo 16... E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber,
porque não o conhece e nem o vê, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Irmãos, este é o único caminho. E não há necessidade de outro. Glórias a Deus por este. Para conhecermos a Deus, é por causa da sua habitação em nós. Por causa da presença do seu Espírito na nossa vida. Porque é o Senhor que traz para o nosso coração aquilo que Ele próprio é. Não é possível ter nenhuma porção da vida eterna, da vida de Deus, separada do próprio Deus. Nós nunca conheceremos a paz, irmãos, a parte daquele que é a paz. Nós nunca conheceremos a alegria, a parte daquele que é a alegria. Vocês nunca notaram que algumas vezes que a palavra registra um derramar do Espírito Santo na igreja? Por exemplo, os irmãos, né, ficaram cheios de alegria. Por que ficaram cheios de alegria? Porque aconteceu aquilo? Não, é porque aquele que é a alegria encheu seus corações. Você nunca vai experimentar a ousadia para dar testemunho se aquele que é a ousadia não estiver em você, não for a sua experiência. Você nunca saberá o que é bondade se aquele que é a bondade não encher a sua vida. Nunca saberemos o que é santidade se aquele que é a santidade não encher a nossa vida, o nosso ser. O Senhor Jesus, Ele conhecia tudo isso. Ele diz, o Pai habita em mim. E o que vocês estão vendo e ouvindo eu falar procede do Pai. É o Pai que está fazendo essas coisas em mim. Jesus não estava querendo dizer que ele era uma marionete, que o Pai pegava o seu braço, pegava a sua mão ou abria a sua boca. Não, é que a realidade do seu coração era a própria presença do Pai nele. Por isso, ele era daquele jeito. Ao ponto de ele poder dizer, quem me vê, vê o Pai. Irmãos, que coisa grande isto. O apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, né, ele disse que os santos são o santuário do Espírito de Deus. O lugar da habitação do Todo-Poderoso. E ele faz a sua obra na vida dos seus filhos. Então o Senhor mostra para aqueles nossos irmãos e nos diz, por sua palavra a todos nós nessa manhã, o caminho para a nossa jornada aqui nesse mundo.
uma jornada maravilhosa. Se ela for feita, construída, for baseada, ou for fruto desta comunhão bendita que há entre o nosso Deus e as nossas vidas. Será poderosa para nos conduzir até o fim. Porque o Senhor nos levará a tudo aquilo que realmente agrada o seu coração. O Senhor Jesus disse que Ele viria, ia morar em nós, iria se manifestar a nós. E a maneira como o Senhor se manifesta a nós, irmãos, ela é muito peculiar. Ele toma cada um dos seus filhos e faz o mesmo caminho, o mesmo trajeto que ele fez. Nos conduz para as mesmas pisadas que ele pisou. Se olhar para a vida de Paulo, lá em Filipenses, né? Nós já compartilhamos esses dias, o Daniel também compartilhou. Paulo está nessa jornada. Diz, eu deixei tudo para trás e agora estou conhecendo o Senhor. Como? Conhecendo o poder da sua ressurreição. Conhecendo os seus sofrimentos. Não basta conhecer ou saber algumas coisas do Senhor e nem ter algumas experiências místicas com Deus. É necessário ter comunhão verdadeira, real, genuína com o Senhor em Cristo Jesus. E permitir que o Senhor te leve para o mesmo lugar que Ele próprio foi antes de você. E certamente você será feito vencedor. O apóstolo Pedro fugiu naquela primeira ocasião, né? Mas o Senhor prometeu que ia levar ele de volta. Né? E muitos anos depois, Pedro foi capaz realmente de morrer crucificado. Ele morreu de cabeça para baixo, segundo a história. Mas venceu. Porque o Senhor foi poderoso na vida dele. Ó Deus bendito, confiamos na tua bondade, Senhor, na tua sabedoria.